Um jovem viciado em jogo de realidade virtual acaba por comprar um jogo que promete levar a realidade ao extremo. Se você sentir dor dentro do game, você sente na vida real. E até mesmo pequenos cortes ou feridas demoram dias para curar. É sobre isso que veremos hoje. Sem mais delongas, bora pro recap. Iniciamos com Hiro sendo aconselhado pelo seu professor sobre o que faria quando saísse da escola, mas ele acaba sendo um pouco dramático e começa a chorar, enquanto falava algumas frases de um livro de autoajuda. Quando estava indo embora, ele vê alguns de seus colegas correndo. Seu colega Takafumi convida o prota para se exercitar, mas ele recusa e diz que iria para casa jogar videogame. Enquanto voltava para casa, ele encontra dois valentões, que pedem um pouco de dinheiro emprestado para nunca mais devolver. Após isso, ele vai até uma loja de games para comprar o mais novo lançamento de Finalization Quest. Na hora de pagar, ele nota que estava faltando dinheiro e percebe que havia dado mais dinheiro aos valentões do que deveria. Depois disso, ele vai até uma outra loja para ver se o jogo estava mais barato. Ele pergunta para a vendedora se tinha o último lançamento de Finalization Quest, mas ela diz que não e usa seu jeitinho para convencer Hiro a comprar outro jogo chamado Kiwami Quest. Voltando para casa, ele percebe que o jogo havia sido lançado há 10 anos atrás e cogita por jogá-lo no chão, mas se lembra que havia custado 10.000 ienes e desiste da ideia. Em casa, ele coloca o jogo no console e é mandado para um mundo de realidade virtual. O NPC fala que ele deveria ir até a Floresta City para derrotar um demônio e salvar o mundo. Ele percebe que o jogo é bem realista, pois replica o seu corpo da vida real dentro do game. Ele tropeça numa cadeira e percebe que podia sentir dor na vida real. Nessa hora, ele escuta alguém o chamando e logo depois um NPC chamado Alicia aparece e diz que era amiga de infância dele. Outro NPC aparece, revelando se tratar de Martin, o irmão de Alicia. Martin dá uma maçã para Hiro e ele percebe que conseguia sentir o gosto. Um tempo depois, Hiro se lembra do que o NPC inicial falou e pergunta onde ficava a Floresta City. Eles ficam chocados e advertem Hiro de que a floresta era muito perigosa. A cidade havia sido construída ao redor de fossos para combater os ataques constantes dos goblins. O prota diz que eles estavam exagerando e tenta ir embora, mas Martin o segura e os dois começam uma briga, com Martin dando um baita soco na cara de Hiro. Martin zomba dele, dizendo que não conseguiria derrotar nenhum goblin desse jeito. O prota tenta empurrá-lo sem perceber que Martin estava comendo maçãs com uma faca, e sem querer ele acaba finalizando Martin, engasgado com um objeto. Alicia começa a perseguir o prota com a intenção de dar um game over nele, mas ele consegue fugir até um beco na cidade. Lá ele se encontra com a vendedora da loja de games, que estava com um personagem de fada. Ela diz que estava lá para guiar Hiro. Reona explica sobre o colar dele, que funcionava como um sistema de títulos, mas percebe que o título atual do prota era assassino do melhor amigo. Hiro diz que bastava apenas recomeçar o jogo, mas Reona fala que isso era impossível, pois o jogo buscava por realismo e não faria sentido ter a opção reset, assim como na vida real. O prota percebe que vários cartazes de procurado foram espalhados pela cidade, e Reona fala para ele andar de cabeça baixa e não chamar atenção. Após isso, eles vão até uma loja de roupas para comprar um disfarce. Na hora de pagar, o vendedor cobra um preço mais alto para não revelar a localização de Hiro. Depois disso, eles saem à procura de outro jogador chamado Ginji, para saber como ele fez para se livrar do título de assassino, pois ele também havia finalizado seu melhor amigo. Ginji era um bêbado, então Reona supõe que ele estaria em algum bar bebendo. Enquanto passavam por um beco, eles são achados por Alicia. O prota tenta explicar que foi um acidente, mas Alicia disse que sabia disso e ainda assim amava Hiro, por isso daria uma morte rápida para ele. Ela tira a mesma faca que ele havia usado para finalizar Martin e começa a atacar o prota, mas ele começa a correr para escapar de Alicia e vai parar em uma floresta. Ele fica muito cansado, mostrando mais uma vez o realismo do jogo. Nessa hora, seu título atualiza mais uma vez para assassino do melhor amigo em fuga. Hiro pergunta se ele ganharia alguma coisa com esses títulos, mas Reona fala que eram apenas para colecionar. O prota tenta deslogar, pois lembra que teria aula no dia seguinte, mas não consegue. Reona fala que o jogo não permitiu os players saírem durante um combate, e nessa hora Alicia aparece apunhalando o prota na mão e faz ele sentir muita dor. Para ajudar ele, Reona começa a dar vários socos nos olhos de Alicia, já que os NPCs não conseguiam enxergá-la, e Hiro consegue fugir correndo, e o jogo é deslogado durante o processo. Em casa, ele se prepara para voltar a jogar. Nessa hora, alguém bate na sua porta. Sua irmã Kaede reclama com ele, dizendo que ele fazia muito barulho enquanto estava dentro do jogo, e Hiro diz que isso era apenas um passatempo inofensivo. Ele loga no jogo novamente e percebe que o ferimento em sua mão ainda estava doendo. Ele tira algumas ervas medicinais do bolso e tenta usá-las clicando nelas, mas percebe que não estava acontecendo nada. Nessa hora, um cara bêbado aparece e ensina pro prota como usá-las do jeito certo. Hiro reconhece e percebe se tratar de Ginji. Ele convida o prota para conversar em outro lugar e os dois vão para um cassino. Hiro fala para ele que também havia tido problemas com seu melhor amigo, e Ginji diz que finalizou seus dois amigos de infância por curiosidade e que eles também estavam sentados ali na mesa, mas o prota não consegue vê-los por serem fantasmas. Ginji explica que o jogo analisava as habilidades físicas de cada player e as refletia dentro do game. Depois disso, Ginji decide tirar o disfarce do prota e revela para todos que Hiro estava lá. Nessa hora, alguns guardas chegam rapidamente com um mandado de busca e cercam o prota. Ele tenta fugir, mas Ginji neutraliza com um golpe de judô e recebe a recompensa do cartaz de procurado. Os guardas levam Hiro até uma praça para
para ser apedrejado pelos seus crimes. Nessa hora, Hiro manda o guarda o soltar imediatamente, pois ele era o herói desse mundo. Mas o guarda não acredita nele, pois já prenderam vários outros que afirmam serem heróis como ele. Hiro olha pro telhado e percebe que Alicia estava lá, esperando o momento certo para atacar. Depois disso, ele é jogado numa cela. Nessa hora, Hiro tenta sair do jogo, mas o game o impede de sair durante um evento. Uma hora se passa e ele tenta deslogar novamente, mas essa opção continua indisponível. Hiro começa a ficar com fome e nessa hora o fantasma de Martin aparece. O prota tenta dizer que o finalizou por acidente, mas Martin pede para ele se lembrar de sua promessa e diz que iria assombrá-lo até ele se lembrar. Hiro começa a gritar por ajuda e uma garota chamada Misarisa aparece para libertá-lo da cela. Ela leva Hiro até um quarto e pede para ele se deitar na cama. Um aviso aparece na tela dizendo que o evento envolveria estimulação intensa e Hiro acaba aceitando. A garota pede para ele fechar os olhos. Depois disso, ela o acorrenta e diz que iria torturá-lo até ele confessar. Para começar, ela cortaria os braços e pernas. Nessa hora, Reona aparece voando e fala para ele aguentar tudo para limpar seu nome. Nessa hora, Hiro acaba se molhando de medo e Misarisa se prepara para cortar a perna dele. Um dos guardas entra na hora e manda parar o interrogatório. O título de Hiro atualiza novamente, dessa vez para Chuveirinho Assassino. Tudo isso deixa Hiro muito irritado e ele desloga do jogo e promete que nunca mais iria jogar aquilo. Em casa, Hiro tem algumas lembranças de quando ainda era o corredor mais rápido da escola e era admirado por todos. Quando ele estava indo ao banheiro, dá de cara com o medalhista olímpico. O medalhista fala que estava de olho em Hiro e pede para ele dar o seu melhor. Quando a corrida estava prestes a começar, Hiro dá de cara com seu rival Tatsuya. Tatsuya fala que iria vencê-lo. A corrida começa e Hiro acaba ficando para trás. No meio da corrida, ele tropeça por acidente e acaba caindo. Nessa hora, ele percebe que havia se mijado por acidente, pois ele esqueceu de ir ao banheiro antes. Para piorar, todos estavam rindo e zombando dele. Sua irmã tenta animá-lo, mas Hiro acaba fazendo ela chorar. Nessa hora, o medalhista aparece e diz que ele era incapaz de trabalhar sob pressão. Hiro acorda e vai tomar o café da manhã. Sua irmã ficou encarando e diz que ele estava gritando de novo enquanto jogava. Hiro diz que não faria isso de novo, pois havia desistido do jogo. Sua irmã diz que ele era patético, pois sempre desistia de tudo, e lembra Hiro de quando desistiu de correr. Mais tarde, Hiro vai até a loja de Reona e diz que queria vender o jogo. Reona acha que ele está brincando e pergunta se ele conhecia Soichiro Kamui, e ele responde que não. Ela diz que Kamui era um jogador de RPG muito habilidoso e bem sucedido, e também o único player que conseguiu zerar o Kiwami Quest. Reona mostra pro prota o guia de Alberdyne, um site criado por Kamui para as pessoas zerarem o jogo, mas Kamui não era nem um pouco educado, e por isso as pessoas não aguentavam ler o guia até o final. A primeira dica de Kamui era para treinarem bem o corpo na vida real, já que isso refletia dentro do jogo. Hiro diz que sua amiga de infância estava o perseguindo para finalizá-lo, e Kamui o manda encontrar uma solução que não envolva ter que lutar, pois Alice era 10 vezes mais forte do que ele. No final disso, Reona o abraça e tenta persuadi-lo a voltar a jogar. Ela diz que se casaria com a próxima pessoa que conseguisse zerar o jogo, e como todo gado de alto nível, Hiro acaba aceitando. Chegando em casa, Hiro reloga no jogo e recomeça de onde tinha parado antes. O guarda tira Hiro da cela e o leva por um túnel até a mansão da rainha para falar com o capitão dos guardas. Ele se apresenta e diz que seu nome é Tesla. Ele fala para Hiro que sabia que a morte de seu amigo havia sido um acidente, pois quem tem a intenção de matar não faz isso com uma faca de frutas. Se bem que Alicia quer matá-lo com essa mesma faca, mas isso é só detalhe. Tesla diz que seus crimes seriam absolvidos e por isso ele estava livre. Enquanto andava pela cidade, ele é abordado por alguns moradores que parecem não ter gostado de sua liberdade e começam a atacar pedras nele, o forçando a fugir. Reona explica que mesmo que ele tenha sido inocentado, a opinião dos moradores não mudaria tão facilmente. Ela sugere comprar alguns itens para se defender de Alicia, já que ele estava atrás dele, mas ele nem mesmo tinha dinheiro, e Reona sugere roubar alguns velhos que estavam passando na hora, mas é claro que ele se negou, pois não queria voltar para a prisão. Então Reona o leva até uma agência de empregos ilegal para arrumar um trabalho. Chegando lá, a velha começa a mostrar vários trabalhos para ele, mas Hiro começa a reclamar de todos e a velha fica irritada, o expulsando de sua agência. Reona sugere conseguir dinheiro emprestado, então eles vão até o cassino para pedir dinheiro emprestado pro Ginji, mas ele fala que não emprestaria dinheiro pro Mijão, o que deixa Hiro muito irritado, e ele parte para cima de Ginji, conseguindo derrubá-lo. Ginji tira um soco inglês do bolso e tenta atacar o prota, mas ele o segura pelos cabelos, e nessa hora o fantasma de Martin aparece e pergunta se lhe deixaria a raiva controlar novamente. Depois disso, o fantasma some. Ginji fala que entende como é ser assombrado pelos fantasmas, já que seus dois amigos ainda o perseguem. Por ter perdido a luta, Ginji decide emprestar o dinheiro. Do lado de fora, seu título atualiza novamente, dessa vez para caçador de velhos. Eles vão até a loja da Melissa para comprar bombas de fumaça, mas ela o obriga a pagar um preço mais alto, por conta dos rumores sobre ele. Após isso, eles vão até a antiga casa de Martin para pegar a espada inicial do jogo, que Hiro esqueceu de pegar. Nessa hora, Alice aparece atrás dele, e Hiro joga uma bomba de fumaça nela, mas o gênio esquece de acender o pavio. Alicia tenta atacar Hiro, mas Misarisa aparece bem na hora para salvá-lo. Ela fala que Hiro era inocente, mas Alicia não liga e tenta atacá-lo novamente. Porém, ele é salvo por Misarisa, que logo depois tenta atacar Alicia, mas ela se pendura no teto para esquivar do ataque. Nessa hora, Hiro pega a faca de Alicia e a joga pela
pela janela, mas ela revela que tinha outras duas facas escondidas. As duas começam uma luta bem acirrada. Miss Sarissa consegue desarmar Alicia, mas ela nocauteia com um chute no estômago. Alicia fala que iria finalizar Hiro primeiro, e depois coloca um óculos para não ser atacado pela fada como da outra vez. Hiro se lembra sobre o que Kamui falou, sobre vencer a luta sem ter que lutar. Então ele pega nos balões de Alicia para deixá-la com vergonha, mas isso não dá certo e ele o derruba no chão. Nessa hora o fantasma de Martin aparece e fala para sua irmã finalizá-lo, mas antes de ser morto, Hiro fala que amava e que queria casar com ela e até mesmo ter filhos. Alicia começa a chorar e pergunta o porquê dele ter fugido depois de ter feito algo horrível. Depois disso ela sai correndo e Hiro percebe que estava errado o tempo todo, já que ele os tratou como meros NPCs e nem pensou no que eles sentiam. Hiro pega sua espada, que estava toda enferrujada, e logo depois vai até a árvore Kenura, onde eles três fizeram uma promessa. O prota chama pelo nome de Martin e ele aparece na sua frente. Hiro pega pela mão e eles têm algumas lembranças de quando ainda eram crianças. Nessas lembranças eles prometeram serem amigos para sempre. Após fazerem as pazes, Martin some e finalmente Hiro se livra da assombração. O título dele atualiza novamente para melhor assassino do melhor amigo. Nessa hora, Reone e Hiro veem fumaça saindo da cidade. E por mais que essa história esteja ficando boa, infelizmente eu vou ter que ficar por aqui. Mas se você quiser a continuação, deixa aí nos comentários e se inscreve para não perder os próximos vídeos que são semanais. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.